Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que nós estamos apenas iniciando o segundo mandato da presidenta Dilma, em meio a um ambiente de muitas dificuldades, dificuldades internacionais, dificuldades internas, erros que efetivamente cometemos, mas, sem dúvida, também diante de um cerco jamais visto na história desse país. Um cerco liderado pela grande mídia e secundado pela oposição. Secundado, eu digo, porque hoje em dia é muito fácil fazer oposição. Na época que éramos oposição, não. Na época em que éramos oposição, nós, deputados, senadores, parlamentares, tínhamos que ir atrás dos assuntos, dos temas, buscar as informações. Hoje, a oposição ela é pautada pela mídia. A mídia solta uma informação, muitas vezes uma informação sem comprovação ou algo que não corresponde à realidade, daí a oposição faz o seu carnaval. É óbvio que hoje há um desânimo na sociedade brasileira, é óbvio que hoje nós temos problemas de ordem política, mas obviamente que tem um clima que é muito mais artificial do que a realidade. Dizer que a situação econômica do Brasil é uma situação caótica, como nós vemos no dia a dia, Vossa Excelência é inteligente, Vossa Excelência entende desse assunto e sabe que não é verdade. Os pressupostos da economia brasileira são positivos, nós temos amplas condições de superar esse momento, estamos aplicando as medidas corretas e Vossa Excelência me desminta se discordar do que eu vou dizer agora. Se o partido de Vossa Excelência tivesse vencido a eleição, estaria aplicando essas medidas hoje. Não aplaude e nem apoia essas medidas, porque, no fundo, é a teoria do quanto pior, melhor. E, com todo respeito, mais uma vez, carece ao PSDB a autoridade política para fazer críticas ao nosso governo. Eu acho tão interessante que ele fala, olha... Por que nós temos autoridade? Eu quero só uma coisa. vou dizer... Por que não temos autoridade? Eu vou dizer... Eleitos assim como o senhor, nós estamos aqui por vontade do povo. Não, eu estou falando de ter razão. Eu quero que Vossa Excelência me escute. Pois não. Vou dar um exemplo. Vossa Excelência estava falando aí, o FIES está com problema, o Minha Casa Minha Vida está com problema, N coisas que são construções do nosso governo. Que são construções do nosso governo, que não existiam nos governos do PSDB, que não existiam no governo que nos antecedeu, e hoje é isso que a gente vê o tempo inteiro, as críticas, é como se aqueles programas agora fossem uma coisa que foi feita lá atrás, que não teve quem produziu, que não teve o compromisso de quem fez. Então, esse é um primeiro dado. E um segundo dado é esse outro, é de que o conjunto das críticas que hoje são feitas, Vossa Excelência sabe muito bem, seriam as medidas que estão sendo tomadas hoje e que são medidas que geram esse sentimento de antipatia, de questionamento da sociedade, até porque foram mal comunicadas, eu já tive a oportunidade de dizer isso. É verdade. Elas, inclusive na campanha eleitoral. Elas seriam tomadas por Vossas Excelências se ao governo tivessem chegado. Então, por isso eu digo que falta autoridade ao PSDB de fazer essas críticas, primeiro porque se estivessem no governo, estariam tomando essas medidas e hoje não tem a coragem de reconhecer a necessidade dessas medidas. Segundo, porque o tempo inteiro falam de coisas, de conquistas que foram dos nossos governos e que nos governos de Vossas Excelências jamais sequer foram pensadas. Muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência em me conceder a parte.